nós temos a garantia de que essa eleição será, em termos de processo eleitoral, um sucesso. Em termos ideológicos, eu entendo que também será um grande sucesso, porque está havendo uma ruptura ideológica promovida pela sociedade em relação ao que eles pretendem como seus representantes políticos. Esse ano, nós temos uma enorme chance de melhorar a qualidade do voto, a qualidade do eleitor, à base dessa indignação com o passado e desse desejo de mudança. Que cada qual dos eleitores perceba a importância de comparecer no dia das eleições e escolher os melhores candidatos possíveis, candidatos que praticarão atos que interferirão em nossas vidas, ou seja, candidatos que se tornarão os nossos representantes. Em 2018 é ano de eleição geral. Em outubro, os brasileiros vão exercer mais uma vez o poder que conquistaram com a Constituição Federal de 1988. O direito a escolher por voto direto e secreto as pessoas que vão administrar o país. Candidatos que vão representar o povo e vão fazer as leis no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Neste documentário, a TV Justiça conta um pouco da história das eleições no Brasil, as rupturas que levaram à suspensão do direito ao voto, a retomada da democracia e a modernização do nosso sistema eleitoral. A democracia ela é concebida de há muito como um governo do povo, um governo pelo povo e para o povo. De sorte que a participação popular ela se dá exatamente através do processo eleitoral. O processo eleitoral significa a mola mestra da democracia. É essa perspectiva de, nessa efeméride tão importante dos 30 anos da Constituição, nós celebrarmos o Estado Democrático de Direito, e é um ano extremamente relevante e importante, até porque no Brasil nós temos a peculiaridade do Poder Judiciário ser o administrador das eleições através do Tribunal Superior Eleitoral. Justiça Eleitoral é a guardiã da democracia. Ela tem acompanhado a modernidade, ela tem sido uma justiça do seu tempo. A democracia plena é hoje um direito do cidadão brasileiro. Mas nem sempre foi assim. A cidadania foi conquistada aos poucos. As votações que existiam durante a colônia e durante o Império Brasileiro eram restritas a homens, com expressiva condição econômica e acadêmica. Vota-se no Brasil há quase 500 anos. Diferentemente desses países que nos cercam, em que as eleições começaram normalmente no século XIX. Por que isso? Em razão de Portugal, que dava àquelas pequenas comunidades o direito de regular a sua vida. A primeira notícia que se tem de uma regulação de eleições no Brasil é de 1532, que é do que hoje seria São Paulo, mas que naquela época não era, né? E, nesse momento, a regulação do processo eleitoral no Brasil, ele se dava pelas ordenações de Portugal, porque a gente se submetia às regras de Portugal e o regulamento, ele era muito restritivo. E essa restrição, ela se dava pela qualificação da pessoa, se ela tinha dinheiro ou se ela tinha formação. Tivemos vários episódios históricos relevantes, a começar da própria independência. Na sequência, tivemos uma Constituinte, que foi dissolvida, e daí então a Constituição Imperial de 1824, que funda uma democracia constitucional, nada obstante ainda tivéssemos ali os elementos da monarquia.
Foi muito mais à frente é que a legislação brasileira evoluiu e um pouco depois da Lei Saraiva é que as pessoas puderam votar e ainda assim com uma redução de eleitorado, porque a gente descobriu, na verdade, não se apurou que com a retirada dos analfabetos e das mulheres, o eleitorado continuava reduzido. Sancionada em 1881, a Lei Saraiva instituiu a obrigatoriedade do título de eleitor e as eleições passaram a ser diretas. Proposta pelo então deputado-geral Rui Barbosa, ela ganhou o nome de Lei Saraiva em homenagem ao ministro do Império, José Antônio Saraiva. Pela primeira vez, uma lei tem o nome daquele que, por sua força, como primeiro-ministro, impôs ao Congresso. A Lei Saraiva amplia as inelegibilidades, que eles chamavam incompatibilidades. Hoje, a doutrina separa esses dois pontos. Naquele tempo, falava-se só em incompatibilidades. Mas o principal dela, a eleição direta que todos desejavam, e o imperador também. E então, a maior lei do Império foi a Lei Saraiva. A partir da proclamação da República em 1889, inspirado no modelo americano, o Brasil se torna uma federação. O imperador cede lugar para o presidente. Os estados ganham autonomia e governadores. O parlamento vira Congresso Nacional. Constituintes, governadores e o presidente da República seriam eleitos diretamente por eleitores com mais de 21 anos alfabetizados. Mas durante toda a República Velha, o processo eleitoral foi marcado pelo chamado coronelismo. Homens ricos que manipulavam eleitores para votar em determinados candidatos. A queda da monarquia decorreu principalmente de um posicionamento de liberais. Pessoas que queriam ter mais espaço, poder ter autonomia, influências nas coisas das gestões públicas. E eles ocuparam espaço junto a esse parlamento. E nós temos a primeira legislação, logo após esse período, ocorrendo criando um fiscal eleitoral. Tá? O que esse fiscal vai trazer? Vai ser a figura da pessoa que vai acompanhar. Claro que, como todo sistema rudimentar de controle, acompanhamento, de licitude, no começo você tem algumas impropriedades, algumas estruturas rudimentares de controle e acaba tendo vícios, certo? Essas pessoas que entraram para tentar manter o controle e fazer a coisa funcionar bem, começaram a usar de ferramentas de fraude, com bico de pena, a degola, para tentar afastar pessoas que não estavam alinhadas com o governo instituído e tentar manter aquela estrutura de poder que estava consolidada. Essas eleições receberam até então o apelido de eleições do bicório. É divertido, né? Cômico até. Incentivada pela Revolução de 30, em 1932 foi criada a Justiça Eleitoral. Ela nasceu com o objetivo de retirar o processo eleitoral do arbítrio do governo e foi considerada como um grande avanço institucional. O Código Eleitoral trouxe avanços significativos políticos sociais, entre eles o voto secreto, o sistema de representação proporcional e o voto feminino. Todavia, as mulheres brasileiras já marcavam história no cenário político antes da promulgação de qualquer lei favorável a elas. Em 1929, Alzira Soriano foi a primeira prefeita eleita do país e também foi pioneira na América Latina no governo de uma cidade. Com o movimento sufragista, Berta Lutz ela procurou Juvenal Lamartine, que ele tinha um bom olhar a essa causa feminina no Brasil. E ela veio aqui no Rio Grande do Norte para encontrá-lo e falar da importância tanto do voto feminino como do interesse em haver candidaturas femininas. Como ele estava para se candidatar para governador do estado, isso abriu uma brecha na lei do estado para que tanto homens e mulheres se candidatassem. Ele era amigo pessoal do pai de Alzira Soriano, o coronel Miguel Teixeira, e foi encontrá-lo, né, na Fazenda Primavera. E lá foi apresentado a Alzira.
Berta Lutz ficou encantada com a minha bisavó e convidou-a para que disputasse a eleição de 1928 para a Prefeitura de Lages. Minha bisavó prontamente aceitou, né? E começaram-se então a vida política dela. Assumiu em 1º de janeiro de 1929. Ela não chegou a concluir o mandato dela, porque na década de 30, né, houve a Revolução de 30 e acabaram-se os cargos de prefeito. Nessa época, as mulheres ainda não votaram. Com a eleição dela como mulher para um cargo eletivo, quando o voto foi só o masculino, isso incentivou as mulheres a buscarem o seu direito à cidadania. Eu lembro que em 1910 foi fundado o Partido Republicano Feminino, foi Leolinda Daltro que o fez. Começa aí toda uma movimentação em toda a necessidade do voto no Brasil. O sufragismo já ia adiantado na Europa, nos Estados Unidos, e obviamente essas questões todas ecoaram por aqui. Depois, na década de 30, nós vamos ter a fundação da Federação das Mulheres Brasileiras, que teve à sua frente Berta Lutz, que numa luta quase que pessoal, a Berta Lutz ia para a rua, distribuía panfletos, fazia ela mesmo uma série de comícios, ela incomodava, essas mulheres eram mal vistas, ela inclusive houve uma tentativa de sabotagem depois em que ela tentou fazer a sua carreira política, mas foi justamente graças à presença de mulheres como Leolinda Daltro e Berta Lutz que nós conseguimos finalmente, depois da Revolução de 30 e da Revolução Constitucionalista, aprovar em 1932 o voto feminino. Apesar dos avanços, a Justiça Eleitoral nasceu e foi extinta durante o governo provisório. Não houve uma extinção declarada. Ela não foi mencionada na Carta Ditatorial de 1937. E com a redemocratização em 1945, ela foi restaurada. A Era Vargas mostra muito o Brasil que somos. A essência da chamada Era Vargas vai de 30 a 45, e aí nós temos trancos e barrancos institucionais. Nós temos uma viagem cheia de solavancos institucionais. Daí em diante foram criados os Códigos Eleitorais Brasileiros de 1950 e 1965. Este último em vigor até hoje. Ele foi instituído em pleno regime militar, período de ditadura, porém com eleição. O paradoxo marcou no Brasil os 21 anos do regime ditatorial, entre 1964 e 1985. Mas o regime manteve eleições para vereadores, deputados, senadores, prefeitos e, durante um período, até para governadores de estado. Só que os eleitos poderiam ser cassados durante o mandato. O Congresso Nacional funcionou, mas sem poder de decisão. As atribuições do Congresso foram transferidas para o Executivo. Os militares identificaram que passava da hora de se atribuir a pessoas do governo da população civil a representatividade política e a gestão da coisa pública. Tinha um desgaste muito grande dentro da instituição e até hoje eles sofrem a consequência disso. Então, o que começaram a fazer? Começaram a estruturar o retorno desses civis e, para isso, uma estrutura de representação e eleição era fundamental, seja direta ou indireta. O processo de redemocratização começou em 1984, mas a democracia só foi consolidada com a Constituição de 1988. A Constituição arejava o cenário nacional depois de um período de obturação dos costumes, do debate, da efervescência política, que é sempre desejável numa democracia. O chamado Documento da Liberdade contou com a participação popular. Entre os anseios do povo estava o direito ao voto facultativo aos jovens de 16 e 17 anos.
uma das bandeiras do movimento estudantil na época. 1987, um ano antes da Assembleia Nacional Constituinte, começou a ter, aqui no Rio e em todo o Brasil, suponho, debates sobre o que as pessoas queriam ver contempladas na nova Constituição. E dentre várias questões, pintou a questão do voto aos 16 anos, que a gente identificou que já era uma realidade em alguns países, e a gente achou que naquele momento do país, aquela geração, com aquele nível de informação e de engajamento, podia fazer jus a esse direito. Como objetivo valorizar o voto da juventude, já que a gente pôde perceber que a maior parte dos jovens ainda não sabe em quem vai votar. A gente vai continuar a manter o voto foi aprovado, ou seja, entrou. Eu estava em Brasília, no salão, estava na galeria, eu acho, se não me engano, assistindo, e foi isso, né? Foi um momento, foi uma grande vitória. A gente, um bando de moleque com 16, 17, 18 anos, lutando na Constituinte para aprovar algo que a gente acreditava, então foi muito bacana. Foi um momento em que realmente a gente viu que a população organizada consegue ou tem possibilidades de fazer o convencimento, e os nossos representantes no Congresso Nacional nos ouviram e trabalharam juntos pela aprovação dessa emenda. Idosos com mais de 70 anos também foram contemplados. Gente que faz questão de votar até hoje. Eu nunca pensei em parar de votar. Eu voto desde os 18 anos, nunca faltei a uma eleição. Eu estudo os candidatos, eu vejo aquele programa horroroso que ninguém quer ver, eu vejo. Eu acompanho depois se eu votei direito ou não. Eu sou uma cidadã perfeita. Eu vou votar até morrer. É minha arma. Eu acho um ato revolucionário, porque eu não tenho outro, né? A hora que eu achar que eu estou envelhecendo a cabeça, eu não vou. Enquanto a cabeça estiver boa, eu vou votar. Essas novas regras eram, para nós, da Justiça Eleitoral, brilhantes. Aquela que, enfim, permitia, por exemplo, o voto dos analfabetos, mas desde que quisessem votar. Não era obrigatório para eles. A nova carta, que garantiu o sufrágio universal, trouxe a primeira eleição direta em 29 anos. A eleição foi realizada em outubro de 1989. O ano eleitoral de 1989 foi atípico e foi grandemente estimulante. Eram eleições presidenciais e eleições gerais, né? Diante de enfim, ao cabo de um hiato pluridecennário. Eram muitos anos sem eleição. A última tinha sido a de Jânio Quadros, em 1960, de tal modo que inúmeros brasileiros, incluído aí o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estavam votando pela primeira vez para presidente da República. E o tribunal também convivia com a sua falta de experiência num processo eleitoral dessa natureza. Porque durante muitos anos, enfim, as eleições se davam parcialmente para determinados cargos, não para outros. Os partidos eram poucos e representavam apenas uma divisão entre governo e oposição. E já em 89 convivemos com 22 candidaturas à presidência da República e uma infinidade de partidos. O número de partidos políticos era, já na época, maior que o número de candidatos. Continua sendo até hoje, isso não mudou. É inimaginável hoje você pegar e falar que, por seguir uma ideologia liberal, conservadora, ou esquerda ou direita, seja qual for, a pessoa vai ser presa por causa disso. Não, mas não existe isso de prender por dizer que é socialista, porque é feminista. Por isso que é tão importante ter essa carta magna prevendo esses direitos individuais fundamentais, o direito ao voto secreto. Isso a gente costuma dizer que é sagrado, mas não dá a devida importância como deveria dar. A partir da redemocratização, a Justiça Eleitoral vem se modernizando. Em 1986, um passo significativo foi a criação do Cadastro Nacional de Eleitores.
O registro das informações dos cidadãos deixou de ser feito em papel pelos estados. O Brasil é um dos poucos países que tem um cadastro eleitoral, que foi uma das questões também, uma das coisas que começou a ser organizada no Brasil desde o início da Justiça Eleitoral, tão completo e atualizado. Tanto é que o Documento Único Brasileiro, que deve ser lançado nos próximos anos, cuja lei foi aprovada recentemente, ele necessariamente está ligado ao cadastro eleitoral, que é o único cadastro no Brasil que é único e atualizado. Na década seguinte, nos anos de 1990, outra iniciativa da Justiça Eleitoral revolucionou todo o sistema, a urna eletrônica. Eu era vice-presidente do TSE, o pertence o presidente. Então nós pensamos, temos que afastar a mão humana das apurações. E a solução encontrada foi justamente o voto eletrônico. Há 23 anos nós tínhamos um processo de votação totalmente manual, onde o cidadão escrevia em papéis, esses papéis eram dobrados, depositados numa urna convencional. No final da votação, essas urnas eram abertas, colocados os papéis em cima de mesas apuradoras e ali se faziam a leitura, a interpretação aquilo que estava escrito nesses papéis. Então nós tínhamos ali um cenário, digamos assim, bastante instável, onde se prevalecia o erro e muitas fraudes. Isto ocorria por esse Brasil afora. Na eleição de 1994, no Rio de Janeiro, a fraude foi tal que parte das eleições foram anuladas. Esse foi o grande motivador de uma grande mudança, de dar informatização. O mundo inteiro frequenta o ambiente eleitoral do Brasil para verificar esse sucesso da urna eletrônica que trouxe para o Brasil a certeza de uma eleição em minutos após o término do prélio eleitoral e que até hoje não foi, de forma alguma, digamos assim, fruto de uma falsidade ou de uma intervenção que possa ter mudado qualquer resultado de eleição. E a justiça eleitoral continua. Hoje está se implantando a identificação biométrica em todo o Brasil. Essa votação biométrica, ela resolve um dos problemas de confiança que talvez seja uma das maiores fragilidades da urna e que atinge um número ínfimo de contestações, que é a identidade do eleitor. A urna biométrica, ela identifica o eleitor pela digital, o que faz com que seja impossível uma pessoa votar pela outra. Já existe um número relevante de pessoas votando com biometria. A Justiça Eleitoral já modificou essa data algumas vezes, mas estima-se que em 2024 todas as pessoas vão estar votando pelo sistema biométrico e a cada ano que passa, todos os anos, a Justiça Eleitoral abre um edital com a possibilidade das pessoas avaliarem o sistema de votação da urna para poder testar a segurança da urna e nunca, em nenhum caso, as pessoas conseguiram burlar a segurança da urna de uma forma sistêmica. À medida que se optou pela tecnologia como carro-chefe do processo eleitoral brasileiro, nós seguimos a evolução do processo eleitoral na mesma velocidade que a tecnologia evolui. Se, por um lado, o avanço da tecnologia foi essencial no combate à fraude nas eleições, nos últimos tempos impôs um novo desafio: mapear as notícias falsas na internet contra candidatos. O processo eleitoral é feito de informação. As pessoas tentam convencer umas as outras que são melhores o suficiente para receber o voto. E como as plataformas são de informação, é evidente que a manipulação dessa informação interfere no voto das pessoas, né? O ideal seria que essas plataformas só trouxessem notícias verdadeiras, tivessem pessoas verdadeiras, circulasse informação que é de interesse das eleições e que não envolvesse dinheiro para manipular essas informações. Mas acontece que, por enquanto, elas não têm mecanismos para isso. Aí cabe ao Estado regular isso. Para esse fim, o
Tribunal Superior Eleitoral criou um conselho com órgãos de inteligência. Nós também vamos contar com dois, vamos dizer assim, dois pequenos conselhos relativos a esse combate das fake news. Um comitê de imprensa que vai ser sempre consultado sobre a verossimilhança daquela informação e um comitê formado por representantes dos partidos políticos, que são os maiores interessados. Bom, isso na área de mapeamento e compreensão. Na área de atuação, nós fizemos integrar o grupo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, porque pode haver necessidade, diante de uma resistência, de busca e apreensão de materiais exatamente com esse objetivo de retirar de circulação a notícia falsa. Agora, além de tudo isso, o que é mais importante é efetivamente a cultura do povo. É o povo saber, quer dizer, o eleitor checar a informação que é veiculada nessas redes sociais. Porque o eleitor tem interesse de fazer a melhor votação, que é o denominado voto consciente. Então ele precisa saber se procede ou não procede aquela notícia em relação ao candidato que ele quer indicar. É muito importante, porque é o teu direito maior, é a tua arma. Você não pode lutar, você não pode fazer revolução, esse país é muito grande, não tem como, não é por aí. Então a sua arma é o voto. É através do voto que a gente elabora a lei, porque é o nosso representante que está lá elaborando. É através do voto que a gente, de alguma forma, participa da elaboração do orçamento público, porque é o nosso representante que está lá. Então, o voto é a maior arma que a gente tem para, mesmo quando o nosso candidato perde, tá dando um recado e tá mostrando que uma parte da sociedade acredita naquelas ideias e naqueles ideais. As eleições, elas entregam às pessoas a oportunidade de curar essas cicatrizes e dizer, olha, vamos agora às urnas, vamos eleger o líder nacional que consegue representar a maior parte da população. Se ele não representar o que eu penso, a democracia exige um pacto, eu respeito o resultado das urnas e ele não me persegue porque ele não vai governar só para os aliados dele, ele vai governar para a nação inteira e a partir daí nós conseguiríamos esse caminho de reconciliação nacional. O bonito da democracia é isso, é a dificuldade de transformar algo ideal, correto, adequado, que atenda a todos, não reprima as minorias e que mantenha estabilidade. Ainda temos no Brasil muitos eleitores simplórios ou inescrupulosos que se deixam levar pelo discurso e pela sedução do corrupto, do incompetente, do aventureiro, do carreirista. Isso não deveria subsistir. O poder é nosso, dos brasileiros, é do povo brasileiro, mas ele é exercido por representantes e o credenciamento dos representantes ocorre mediante o voto popular. O que faz o bom político não é a saia nem a calça, o que faz o bom político é a educação, é a civilidade, a transparência e a ética. Nós acreditamos numa renovação bastante expressiva do cenário político, com a presença de jovens idealistas cujo lema é: o que é bom para o Brasil é bom para eles. Exatamente o que nós pregamos aqui.